Olá. Pronto. Então, Flávio, assim, esse é parte do evento de extensão do Grupo de Estudo de Pintura Apotec, com realização da revista Apotec, né, que é um periódico onde a gente abriga é, artigos, ensaios visuais, enfim, de reflexões sobre arte e educação, sobre pintura. Nós somos um grupo vinculado ao programa de pós-graduação de artes visuais aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, e né, dando continuidade ao nosso ao projeto de extensão, né, que é onde nós nos reunimos semanalmente para pensar a articulação pintura e arte e educação. Nesse momento agora, não podendo estar juntos, então a gente resolveu pensar esses encontros virtuais através de lives, encontros do Zoom, e principalmente tentando dialogar, né, e trazendo para a conversa pessoas que publicaram conosco, né? Não exclusivamente, né, mas também tentando dar lugar a essas pessoas que publicaram conosco, enfim, que iniciaram um debate, uma reflexão sobre o ensino e a pintura, e, enfim, o desenho. É, Tu publicou conosco no artigo um artigo sobre desenho, num volume onde a gente tematizou essa linguagem. Então a gente queria conversar contigo sobre como que está a tua pesquisa e esse processo, essa articulação que tu faz entre o desenho e o ensino na graduação, enfim. A gente queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? E primeiro se apresenta, né? Diz quem tu é, Tá. aonde tu está agora, nesse momento. Eu acho que eu tô congelada porque eu tô congelando mesmo dentro de casa, por isso que eu tô com esse chapéu, assim. A internet, gente, congelou porque eu tô congelando agora dentro. Infelizmente, eu não sabia dessa posição solar aqui do sul e aluguei um apartamento sul-sul que não vê sol nunca no frio, então eu estou sempre congelando. E aqui no escritório não tem aquecimento, então eu me sinto em Porto fazendo doutorado, a época lá que eu congelava também na biblioteca do Belas Artes. É, então eu acho que congelou a imagem por isso, porque a minha internet ela estava até boa, dei aula hoje tudo pela EAD. Então, gente, eu sou professora Flávia, eu era professora por mais de 10 anos na Federal do Vale de São Francisco, lá em Juazeiro, Bahia, o campus. Depois de uma trajetória lá, né, fiz uma mudança de vida, pedi restribuição e vim bater aqui em Santa Maria, né? Então, pegando o friozinho aí, todo mundo fala, não é frio ainda, Flávia, te prepara, estou me preparando. É, nem Que ainda começou. não chegou o frio. Pois é, esse meu apartamento aqui vai parecer que eu estou na Finlândia daqui a pouco. Então, em relação a isso, eu vim para aqui, para Santa Maria, em dezembro do ano passado, que saiu a publicação, e eu vim falar aqui sobre essa questão do desenho, que foi o tema do artigo da revista Apotec, porque meu doutorado foi em Portugal e eu passei 3 anos estudando praticamente tudo que eu podia em português, inglês, espanhol, italiano e francês na área de desenho, porque a minha grande questão lá era saber qual a dificuldade. Isso eu também peguei muita ajuda da professora Miriam Celeste Martins, que teve um mestrado dela, foi sobre esse, por que, os professores e alguns estudantes falam que não sabem desenhar. E aí eu fui me perguntar de onde vem nosso não saber desenhar, nessa sensação de incompetência na técnica do desenho. E aí fui estudar isso das teorias, das filosofias, e pensar essa relação entre Brasil e Portugal, que é uma relação de colonização no pensar e também no fazer, né? E aí fui rever os espaços e coloquei como ponto de partida a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, lá, o desenho lá, ensinado lá, eu observei aulas de desenho lá, fiz aulas de desenho com os alunos da graduação durante 2 anos, e as aulas de desenho da universidade que eu dava aula, Federal do Vale do São Francisco. Fiz essa análise das teorias que embasavam a prática,
e o artigo é esse resultado, que o título eu coloquei Isso Não É um Cachimbo, porque eu fiquei meio revoltada com o meu primeiro orientador, depois eu troquei, porque ele queria que eu lesse nos únicos 8 dias de férias que eu tive durante todo o doutorado, só tive 8 dias de férias, e eram os únicos 8 dias que tinha sol, que eu fui bater numa praia chamada Quarteira, lá no fundo de Portugal. E aí eu fui nessa praia com saudade da praia do Brasil, e ele disse, você você vai, mas você tem que ler o livro do Foucault, né? Que é sobre justamente essa... E isso me abriu a mente, assim, ele fez isso, assim, eu fiquei chateada, mas eu entendo que a gente tem também que, na hora que está fazendo a pesquisa, se dedicar a ela e buscar todas as formas de responder às questões. Nem tudo se responde, às vezes você encontra caminhos. E um dos caminhos que eu encontrei é o meu processo que eu cheguei aqui em Santa Maria e já vejo um desenho. Eu vi aqui, a minha área sempre foi arte e educação, desde o começo, e aqui eu já estou trabalhando de outra forma. Estou estudando neurociência, né, a neurocognição do desenho, que tem a ver com isso. Estou estudando no laboratório, eu criei um laboratório de criatividade, inovação e artes visuais, estudando essa relação do desenho com o design. Já estou tendo contato com o pessoal do desenho industrial daqui. E essa semana passada eu tive lendo um livro que ele está sendo bem divulgado agora nas redes sociais, que é do Boaventura Souza Santos, que eu acho que vocês devem conhecer, A Cruel Pedagogia do Vírus. É um livro que está disponível em PDF na internet, e ele fala num ponto lá, de uma coisa que me chamou a atenção, pelo título, porque eu tenho refletido muito sobre a gente, a nossa vida na universidade, a gente está passando por uma situação inédita, que ninguém esperava, e eu comecei a ler e bem refletindo sobre essa cobrança que nós temos, mesmo durante, mesmo após. Eu tive minha filha depois do doutorado, e eu mesmo me cobrava de produzir, porque eu ganhei um apelido, não sei se vocês conhecem, mas o professor Erinaldo foi meu co-orientador do mestrado, e meu apelido lá era Turbina, que eu era uma turbina, eu publicava muito, eu fazia muita coisa e todo mundo, porque eu sempre fui uma pessoa muito empolgada, sabe? Muito assim, de gostar de fazer o que eu faço. E com sem filho, você tem mais tempo, né? Isso aí também tem que pensar. A mulher, quando tem filho, ela, não, ela se organiza mais, mas o tempo é menor. E aí você tenta fazer o máximo possível naquele espaço de tempo que você tem, que não está fazendo algo com o seu filho e sua filha. E aí, lendo essa questão voltando à questão do Boaventura, ele coloca lá algumas frases que chamaram atenção. Ele fala, tudo que é sólido se desvanece no ar, né? Fazendo uma analogia com aquela questão da modernidade líquida, de tudo isso que está nos assolando, né? E com essa questão da própria respiração e do ar, que hoje é um perigo, né? A gente não pode estar mais próximo às pessoas, a gente não pode mais estar como a gente estava antes, é um mundo diferente. E aí outra coisa que ele coloca é qual é o conhecimento potencial que provém da pandemia do coronavírus, né? Que eu fiz aqui até um roteiro, eu gosto de falar com roteiro. E aí... Organizada. Gosto. E aí, assim, essa coisa de como é que isso provém, né? E o tema, como pensamos desenho e criatividade em tempos de pandemia. Então, que conhecimento potencial nós estamos potencializando na universidade hoje? Né? A gente está aqui, daqui a pouco vai fazer 90 dias, a gente começa a se perder. Tem gente que não sabe mais nem que dia é hoje. Eu me perco, peço desculpas, agradeço muito o Fábio ter me convidado, e Josiele foi eu tenho que dizer a vocês, foi uma excelente co-orientadora do doutorado, me deu muito apoio, eu precisava desse apoio de uma pessoa no Brasil, porque quando você faz um doutorado totalmente no exterior, é muito complicado, você tem que ser muito corajoso para continuar defendendo, porque há sempre uma visão do colonizador querendo colonizar a sua escrita, e aí você tem que ter uma certa independência teórica, mas muito bem embasada, e também conseguir fazer um diálogo de pontes na sua fala e na sua escrita, de forma nem a querer catequizar na sua pesquisa, nem querer, como é que eu posso dizer, nem querer usurpar
algum espaço teórico que já foi conquistado por outras pessoas. Então, a gente tem que ter também uma certa humildade no doutoramento, né, no doutorado, para saber o nosso espaço, lutar por ele e, ao mesmo tempo, fazer um diálogo coerente. E aí, eu peço desculpas por não conseguir, não sei se vocês estão ouvindo, se tiver alguma falha, me fale. Sim, sim, tá ótimo. Agora eu tô até te vendo, tá ótimo. Então, Bora, assim, tá ótimo. não consegui participar das lives, porque eu vi que os temas são muito bons, e eu não consigo sempre estar em todas, porque eu estou com a demanda. Aí vem essa coisa que o Boaventura fala, estou com a demanda de pesquisa, extensão, não parou, tem qualificação de banca, de mestrado para ler, eu estou fazendo ainda uma seleção de iniciação científica, que eu consegui bolsa para essa área que eu estou aqui, que eu fiz um projeto de arte contemporânea, criatividade na América Latina, pesquisando a partir dos artistas contemporâneos santamarienses que estão no mercado da arte. E aí a gente está fazendo ainda a seleção, então eu estou assim, num ritmo ainda acelerado, mas tendo cuidado para ter um tempo para mim, que tem a ver com isso que o Boaventura fala, que é a ausência de coisas que nós não temos mais hoje, a relação de mediação que nós temos com a política, está complicado. Ele fala uma Muito. questão que é importante a gente refletir, que é a pandemia é uma alegoria, ela acaba sendo sim uma alegoria, e há uma invisibilidade, né, que tem a ver com o tipo de doutrinamento que está né, numa forma mais ampla, em que quando a gente liga a televisão a gente percebe isso. E ele fala que é necessário pensar a exceção em tempos excepcionais. E aí ele fala no final, a pedagogia do vírus, o que o desenho da pandemia nos ensina? Isso é uma pergunta minha. Então, a exceção em tempos excepcionais. O desenho, gente, ele não é só uma área das artes visuais. Há uma leitura mais ampla do que é desenho, se a gente for estudar os teóricos. Então, o desenho é a partir da nossa capacidade de imaginar. A primeira coisa que a gente faz não é falar, não é escrever, não é riscar, é pensar. A gente começa a entender as coisas pelo que a gente enxerga, pelo como a gente imagina aquilo. E a nossa capacidade de representar algo parte da nossa capacidade de imaginar algo. Por isso que uma das coisas mais fortes na nossas capacidades representacionais é a criatividade. A gente estimula essa criatividade desde a infância. Quanto mais apropriação técnica, cognitiva, né, cognitiva não, técnica e expressiva, mais criatividade e cognição serão construídos. E aí, o que o desenho da pandemia nos ensina? É uma pergunta que eu faço. Aí tem algumas questões que vocês estão ouvindo bem, qualquer coisa Sim, fale. deixa eu só te perguntar uma coisa aqui, deixa eu só fazer uma intervenção. Alguém pediu aqui para eu tirar, se eu podia retirar os comentários, assim. Nós não retiramos os comentários porque a gente acredita que os comentários é um espaço de diálogo e debate. Se eu retirar, eu acho que eu não vejo, mas enfim, também tem um jeito aqui que eu não sei fazer, né? Então, assim, Eu acho bom o comentário, acho ruim não. então, assim, eu vou deixar os comentários. Depois, deixa eu só explicar para as pessoas que essa live ela fica gravada e vai para o Instagram. Fica no Ótimo. Instagram e depois vai para o nosso canal do YouTube. E lá fica tudo limpinho, né? Assim, sem Perfeito. comentário. Então, depois dá para as pessoas assistirem assim sem comentário nenhum. Deixa eu só te perguntar uma coisa que, de repente, para ficar claro, assim, quando tu fala o desenho da pandemia, Hum, né? E quando a gente pensa o teu tema, né? Que é desenho. o desenho na. Peraí que eu perdi agora, eu tava com. É que De assim, ó. Aí eu criatividade tenho. em tempos de Isso. pandemia. Eu queria pensar contigo, fazer um exercício de reflexão aqui. Veja bem, nós estamos há 90 dias trancados já, né? E o que é esse estar trancado, entre aspas, né? Porque, enfim, eu vejo as pessoas que já começaram a sair para a rua, né? Chega final de semana, aqui no meu bairro tem até churrasco nas casas, eu vejo. Então, assim, né? Eu acho que depende, né? Eu estou trancado, tu, enfim, algumas pessoas que eu conheço, que eu converso, estão literalmente de quarentena, né? Enfim, porque nós podemos estar, mas também tem gente que não pode estar de quarentena, É né? Então, verdade. meu namorado está indo trabalhar,
ele ganhou férias forçadas, né, que não podemos chamar isso de férias, porque não foi uma escolha, deram, mas passados 30 dias ele está indo trabalhar, né? Então, assim, quem está trancado? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E como essas pessoas estão vivendo trancadas? Porque se a gente for analisar politicamente, socialmente, o índice de violência doméstica aumentou, É, né? Porque né, abusos infantis, enfim. É, a nossa conjuntura social, política, ela é muito complicada, né? Então, assim, por isso que eu sempre tenho feito essa reflexão, né? Quando a gente fala em estar trancado, por exemplo, eu estou trancado, eu aproveitei, eu estou conseguindo botar várias leituras que eu não conseguia, porque eu terminei o doutorado ano passado, emendei como professor substituto, e o meu contrato de substituto acaba no meio da pandemia também, né? Então, assim, então eu pude botar minhas leituras em dia, né? Então, assim, esse lugar é um lugar de total privilégio. Coisa que a é, gente vai olhar, né? Enfim, várias pessoas não estão podendo não fazer tem. isso. Então, assim, E quando tu fala, né, o desenho, né? da Enfim, quem pandemia. pode. Então, é um desenho complicadíssimo se a gente for parar para pensar, né? Assim, como que as pessoas estão usando esse tempo da quarentena? Né? Quando eu estava ainda dando aula na pedagogia, eu tinha vários alunos que não tinham como fazer atividade remota, né? Enfim, olha o nosso problema aqui para entrar na internet, né? Como isso, né? Então, assim, como que isso se opera num país como o nosso, né? Pois é. E aí, É, é uma reflexão que está aqui nesses dois pontos, outros dois pontos que eu tinha feito. desculpa, eu Não, mas atravessei o eu teu achei. roteiro. Não, tá ótimo, porque a gente que é professor, a gente faz isso mesmo, é importante É, ter essa reflexão. E eu acho assim que eu ainda coloco mais um plus aí nesse desenho da pandemia, porque eu sei, porque eu não durmo já há 3 meses, gente. Eu não sei o que é dormir uma sim. noite inteira. Sabe por quê? Porque meu prédio inteiro tem crianças dentro de casa. E Uhum. crianças pequenas, e eu também tenho uma filha pequena. Então, eu não sei mais o que é 8 horas de sono. Se eu dormir 3 horas, 4 horas por noite, é muito. Então, por quê? Porque as crianças estão dentro de casa, não tem escola, né? Os pais, muitos deles, a maioria aqui do meu prédio é professor ou é militar, então muitos, né, ficam dentro de casa, saem para comprar comida, como o Fábio colocou, acaba sendo uma coisa privilegiada, mas quem tem filho é muito complicado. Eu digo assim, chega momentos de exaustão total, assim, é porque eu tenho só um, então eu imagino os vizinhos, meus vizinhos de cima têm três, né? Um tem gêmeos e um outro e um outro menino de 7 anos, e são todos pequenos. Então, eu tenho estudantes online da pedagogia também da EAD, são coisa de 200 alunos, consigo dar aula para eles, porque eles já eram da EAD, mas os do presencial, que estão no regime especial online, quase todos estão com algum tipo de problema e estão participando meio assim, metade, metade, está diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque eles estavam no ambiente presencial, inclusive eu sinto saudade, sabe? Aquela coisa do Drauzio Varela, saudade, né? Eu saudade da aula presencial, né, minha filha? Aham. Eu tô com saudade, porque eu vim para o UFSM, meu povo, e eu só dei uma aula. Meu Deus, eu doida para dar aula para os alunos, para conversar, para mil coisas, aí de repente, puf, feche tudo. E eu tô fechada desde então. Ainda bem que eu tinha experiência com trabalhar com EAD, porque se eu não tivesse também estava lascada. E aí vem para o segundo ponto que eu ia falar, que essa coisa do desenho, é porque eu vejo o desenho como possibilidade, não o ato de desenhar, mas o ato de imaginar a partir do desenho e de trabalhar com essa relação eu acho bonito quando a Lucimar Belo fala de linhas encontrantes, né? E Uhum. ela usa muito assim poetizar o desenho na fala, né, na literatura. Pois é, justo, Joviana. Outras demandas surgiram. E eu, assim, é porque eu não tenho um esposo que é machista, graças a Deus. Ele divide, a gente faz as tarefas em casa.
Mas em relação a essa coisa das linhas encontrantes no desenho da pandemia, faz com que a mulher principalmente se sobrecarregue, né? A gente tem essa coisa de assumir muitas tarefas, e na universidade a gente se acostuma a assumir muitas tarefas na universidade, e chega em casa e tem mais coisa, né? E dentro de casa que não tem o limite, gente. A gente não tem limite, essa coisa do trabalho em casa não tem um limite entre, pronto, eu vou dar um tempo agora, eu vou comer, não sei o quê, e muitas vezes era o meu horário de trabalho, eu não consigo chegar no horário de trabalho, eu tenho sempre que trabalhar um pouco mais. Então, a gente está trabalhando um pouco mais, essas linhas estão se encontrando demais, a gente não está Uhum. conseguindo ter um respiro, né? Estão sendo linhas desencontrantes, né? Desencontrantes, né? Desenho da loucura, adorei, a Décio falou, é isso Também mesmo. gostei. Eu hoje encontrei uma pessoa na Polifeira, que tem uma feira orgânica aqui entre as rotatórias, que a gente está com um grupo de extensão grande agora no meu projeto de extensão, que está fazendo máscara e trocando por 1 quilo de alimento aqui, toda terça-feira, né, na Polifeira. E aí a pessoa falou assim comigo, ai, tá todo mundo ficando louco. Eu digo, se não ficou louco, vai ficar em algum momento, porque é complicado esse período, você tem que tentar um equilíbrio, uma vez ou outra fica estressado, ansioso. E aí, essa coisa da relação entre o comum e o coletivo. Não existe mais o indivíduo. A gente não está mais só, a gente já está numa fase que a gente pensa muito no outro. É muito difícil você andar, porque tentem, quando vocês forem comprar comida, sair para alguma coisa de máscara, olha, perceba que sempre tem alguém que vai conversar com você, por mais chato e sério que você saia de casa, a pessoa está tão estressada que naquele momento ela de máscara, ela você olha assim, o quê? E a pessoa e você vai falar com ela, porque a gente sente falta isso, né, como bom brasileiro. Alguém falou aqui do negócio do desenho. Estamos realizando atividades remotas, e o desenho tem sido meu parceiro, para desenvolver essas atividades. Eu acho assim que qualquer ação artística, nesse momento, Fábio, que a gente começa a perceber que a arte, né, e aí entre o desenho, entre a pintura, entre todas elas, é essencial. A gente só consegue o equilíbrio se a gente tiver arte na nossa vida. Não adianta, você tem que ouvir uma música, você tem que dançar, você tem que fazer alguma coisa, porque esse desenho da pandemia tende a nos consumir, que é o plano, viu? Na minha perspectiva, não é teoria da conspiração, o plano das grandes corporações, nesse momento eles estão lá tramando, é fazer com que a gente fique todo mundo trancado em todos os aspectos, também trancado mentalmente, e seja muito bem manipulado. E isso já é algo que foi arquitetado, né, como fala, agora esqueci, da Cília Ribeiro, não foi que falou? Que já era um plano arquitetado lá atrás. Então isso já foi arquitetado e chegou, e eu não sei em que nível foi arquitetado, mas com certeza as grandes corporações já estavam preparando isso. E aí eu venho para o terceiro ponto, que é essa relação da criatividade, porque eu coloquei até a palavra loucura aqui que ela falou, olha, criatividade como dom, todo mundo que eu venho falar criatividade, ele tem um dom, essa pessoa já nasceu criativa, eu digo, que porcaria é essa? Não tem isso, todo mundo pode desenvolver, não tem um monte de gente agora nessa pandemia desenvolvendo a culinária, né, a arte culinária, tá aprendendo a cozinhar, quem nunca cozinhou só fazer ovo queimado, então... Tudo a pessoa pode aprender. Se até uma pessoa que fazia ovo queimado já está fazendo omelete, já trash, tá ótimo. Então aí a questão da como loucura, né? Só é criativo aquele que extravasa, aquele que faz loucuras. Então eu jamais chegarei porque eu sou uma pessoa mediana. Não tem isso, gente. Todo mundo é capaz. A questão que é força vital. Aí eu trago isso aqui tá nesse livro super antigo, olha, que eu voltei para ele, eu li uma vez, depois eu voltei, eu cheguei a comprar, que só tinha na biblioteca aqui, que é Arte e Ciência da Criatividade, de George F. Kneller, americano. Isso é muito antigo, esse livro, e aí tem o outro, que a Austral, ele lia esse pessoal, O Despertar na Era da Criatividade, também outro antigo, de Louis Robbins, O Despertar na Era da Criatividade. São livros que falam assim de uma linguagem bem simples, mas é tudo antigo, da década de 60, 70.
e que tem uma relação muito com as coisas que a gente está passando hoje, dos desafios que nós temos para o futuro. E aí, outra coisa, como força vital, então é necessário para a gente estar vivo, a gente está criando. A gente cria. Eu gosto da fala da Lucimé, da Lucimar Belo, uma vez, uma palestra dela, ela falou que a gente cria até no banheiro. A gente está tomando banho, a gente está criando lá, tomando banho, cantando, e está criando, eu acho ótimo. E essa coisa da força cósmica, que é algo que nos une, e que é cíclico, a gente às vezes está para baixo, mas todos nós temos os nossos momentos cíclicos, e a gente tem que entender que aquilo vai, e a gente pode superar, né? E aí a questão Deixa que eu tem só fazer fases... uma coisinha aqui que tem te Tem interrompendo. perguntando. Tem alguém aqui que também faz uma pesquisa sobre dom e desmistifica, então assim, nós não acreditamos em dom. E tem aqui duas perguntas da Josiele para te fazer. Cadê? Pode ser agora? Pode, porque já tá no final. Tá, como em tempos da pandemia, ativar a potência criativa da criança e como não reforçar o estereótipo, muitas vezes impulsionado pelos pais ou atividades escolares? E eu tirei minha filha da escola por causa disso. É sério, eu tenho que falar a verdade, eu tirei, porque a escola dela não era assim com a pedagogia mais ativa, mais aberta, e era muito aquela visão, menina rosa, menina exul, e só a mãe que pode ensinar, o pai não ensina nada, então eu fiquei bem chateada, porque todo homeschooling, né, esse exercício de casa é só a mulher tem que se apropriar de tudo, o homem não tem que fazer nada, é só ser o homem, e aí eu tirei ela da escola por isso. Mas uma coisa que está sendo feita muito aqui, como eu e meu marido, a gente é de artes, nós dois nos conhecemos na faculdade. Eu não sei se a Jocely sabe dessa história, acho que eu não contei, não. E ele estava desenhando a minha cara, eu fui brigar com ele porque que ele estava me desenhando, que ele não tinha direito. E ele olhou para mim com a voz de Alain Delon e falou, foi Alain Delon, eu achei Alain Delon. Ele falou assim, não é você, é a representação. Ei, mulher, que ela quer me ver. Deixa ela, deixa, vem cá. Aí não é você, é uma representação de você. Né? A minha vai fazer 3 anos. Aí disse que era uma representação de mim, a gente começou a conversar e interessante. Aí tá essa pituluca aqui, ó. Olha aí, olha o resultado. O resultado, ela tá dando tchau. E aí, como é que a gente tem feito? Trabalhar a criatividade dela é estimular com todos os materiais possíveis, né? Não em horário fixo, mas no horário que dá, que a gente sente que ela está disponível. Porque se a gente coloca horário fixo nessa idade, não funciona. Pelo menos com a minha não funciona. Pode ter criança que funcione. Que a gente tenta. Mulher, espera só um pouquinho. Ela adora aparecer na câmera, porque aparece com a avó. Deixa ela. É porque tá na hora dela dormir, vai dar o leite. Ei, o leitinho. Então, é isso. Isso, os vizinhos de cima também, meu prédio é uma animação. Sim. E aí, deixa, Dan, bichinha chorar, deixa. Aí, resultado, estão vendo, né, a situação. E sim, eu já dei aula desse jeito, consegui dar aula. Me perguntem como eu consegui. Acredito. Aí a gente trabalha muito materiais. Então, o que tem em casa? Papelão, que sobrou das caixas de mudança para cá. Então, muita coisa com papelão, papel machê, pintura. Eu estou usando quase todos os meus acrílicos. Ai, coitada, ficou assim, mas estou usando tudo com ela. Tem guache também. Coisa de recorte, né? Cidade, 3, ela vai fazer 3, muito recorte é muito bom, né? Para psicomotricidade. E também ele encontra muita coisa, ele tem uma ideia da internet e vai fazer. Deixa eu mostrar uma coisa que ele fez aqui, que eu achei super legal, isso é coisa de criança mesmo. Ele pegou e viu isso aqui no tal do Arte Attack. Não sei se vocês conhecem. Aí fez isso aqui, botou uma linha.
E aí ele foi lá embaixo com ela e ele descia a linha e subia, né? Esse equilibrista. E ficou brincando. A gente tá muito na brincadeira. Uhum. Teve também o dinossauro, que ela gosta. E ela disse que o dinossauro estava doente, aqui o dinossauro de papelão. O dinossauro Ah, estava doente, aí ela já furou o dinossauro todo com caneta Bic, olha, podem ver. Oh, pegou, muito bem. Aí ela já furou, disse que tá doente, aí já deu remédio uhum. pro dinossauro, porque ele estava doente. Então a gente tenta fazer, a gente acaba virando criança, porque a gente tenta fazer uma coisa Sim. não muito direcionada, mas que ela se divirta e que a gente consiga também. Os batons, já os batons, que batom? Meu batom, ela? Ah, ela já pegou meu kit de maquiagem, mas eu não dei o coisa, dei só os pincéis, que eu tenho medo de fazer mal à pele dela, sei lá, é muito novinha. É. Mas eu não. Mas ela já pegou, gente, sem mentira nenhuma. A minha filha já pegou os esmaltes que eu tenho e já passou na unha do meu marido, já foi pintada a unha dele, né? Só falta maquiar o pai, porque já pintou as unhas dele várias vezes. Ainda diz no final, tá lindo, viu? Tá lindo. E aí ela já se escondeu, brincar de esconde-esconde, que é uma coisa que a gente não brinca mais com as crianças, ela adora. Outro dia eu procurei, cadê a Aninha? Não sei, 10 minutos depois vi uma mala que ela tirou Uhum. debaixo da cama, vazia, entrou dentro da mala e sumiu. E eu não achava minha filha, só vi aquele quando eu vi ela estava dentro da mala. Então, assim, o que eu vejo aqui, assim, que a gente fica angustiado como professor, com doutorado, Uhum. sabe, gente, de querer que nossos filhos tenham a melhor educação possível, porque a gente quer dar o que às vezes a gente não teve. E, Uhum. por exemplo, eu queria muito que minha filha, com 5 anos, falasse inglês, mas eu não acho que Oxe, isso seja bom para a mente dela, sabe? Eu acho bonito não. as crianças com Nem 5 anos nesse. falando. Isso, eu não sei, só a não ser que ela fosse As crianças que superdotada. moram em países de língua inglesa, né? Inglesa, então, pois é, ela sabendo falar que eu consigo entender e que ela consiga se expressar, para mim já Tá tá ótimo, razoável. né? Deixa depois Quant- ela escolher que língua ela quer estudar, né? Exato, e eu penso assim, Fábio, quantas crianças, gente, estão numa situação hoje que elas, eu penso o outro lado, a gente é privilegiado, sim, né? E quantas que estão em espaços pequenos, que não conseguem, com muita gente, o que elas estão sofrendo, como tu falou, de violência e tudo, que tem a ver com essas coisas que a gente não tem feito pesquisa, não tem pesquisa sobre isso. Como é que esse Uhum. desenho da pandemia está afetando as crianças? Porque está Uhum. afetando os pais, a gente sabe da classe média alta, o pessoal está afetando, mas a gente não tem noção, a gente só imagina o que está sendo para o pessoal que, que não tem, às vezes, como pagar aluguel, que não tem Uhum. como pagar comida. Tu Como é que sabe que está sendo? agora a galera de museu está sendo demitida em massa, né? É Então, muito triste. Enfim, ela tá ali. É muito triste e é uma das coisas pelas quais eu acho que a gente da nossa área de artes visuais, a gente não pode agir de acordo com esse sistema que está oprimindo as pessoas e está oprimindo a área. A gente tem que uhum. se posicionar assim, mas tentar ser mais coerente possível a partir do nosso microcosmos, que é a nossa casa, para um macrocosmo, porque querendo ou não, estamos todos no mesmo barco. Quem está tendo que sair e quem está ficando em casa. Esse vírus fez mostrar para nós todos que nós temos que nos organizar e parar com essas brigas. Eu acho que dentro da universidade, viu, Josiel, é uma coisa que eu advogo muito, a gente tem que parar de brigar e tem que pensar mais em se unir para a nossa área. Eu falava muito isso com o pessoal lá da INSEA. Se a gente não começa a realmente aplicar o que a gente acredita dos estudos, né, na prática, ela está querendo fazer cocô, é? Ah, pronto. É, porque eu não sei se quem aqui tem filho sabe que é a época do desfraude, e aí começa a pedir. Ah, O Fábio sabe tudo, porque ele entende essa coisa da infância também. Então, essas questões que aí tirou, tá vendo? Tira o raciocínio, a gente tem que voltar, é aham. assim. E essas questões fazem com que a gente comece a se colocar no lugar do outro. E também é uma coisa que eu defendia desde a INSEA,
que a gente pare nas universidades. Eu acho que para o futuro da gente é parar com essa briga entre teorias, briga, disputa de espaços. Vamos começar a nos unir para uma coisa só, para a nossa área não perder cada vez mais o espaço, porque ela está perdendo, ela está sendo atacada, e a nossa área precisa mais do que nunca a gente se apoiar naqueles que abriram caminho para eu estar aqui falando, para você, Fábio, estar falando, para a Josiele. Nós temos que nos apoiar naqueles que abriram o caminho. A Ana May, que vai estar já no curso aí com vocês, né? Vitória, que é outra batalhadora, e tantas outras, a maioria mulheres, né? Mulheres que... Eu ia falar. Que tem o livro aí da Ana May, quem não comprou, compre, porque eu devorei ele em 2 dias. Foi no evento lá da... Cadê, meu Deus, de São Paulo? Tá ali, mulheres, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Esse livro aqui, gente, é fantástico. Sim. Né? Que mulheres não devem ficar em silêncio, né? Eu li... Quinta-feira tu sabe que Gente, é quinta-feira, me ajudem. É dia 28. É quinta-feira agora. Deixa eu olhar pra cá. 28, que tá anotado ali. Ana May e Vitória estarão no evento conosco, né? Quem quiser é só entrar no nosso site lá, Estúdio de Pintura Apotec, faz a inscrição, adiciona lá no grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar o link do Zoom. E elas vão estar falando justamente sobre esse livro, né? É quinta, é isso, ótimo. Obrigado. Quinta-feira, 16 horas. É ótimo. E aí, assim, voltando a essa questão, a gente é de uma área que ela foi segmentada pelas buscas, que são buscas econômicas e políticas, que acabam manipulando. Se a gente for olhar mesmo, no fundo, o que fez a divisão teórica na arte e educação no nosso país foi algo que veio lá de cima. Não foram os teóricos da nossa área no nosso país, não. E a gente tem que parar com isso, né? E aí envolve esse desenho da pandemia. Esse desenho da pandemia é para fazer a gente entender que se a gente não começar a ser mais criativo, a imaginar um futuro e a desenhar esse futuro a partir de hoje, de uma posição, de um posicionamento diferenciado, nossa área vai sucumbir, como todas as outras que fazem uma reflexão crítica do mundo. Para o que está vindo, porque eu me lembro, gente, eu posso falar isso, a Ana May vai dizer se é verdade ou não é. Eu estava em Portugal, ia defender minha tese, liguei para ela, Ana May, você não quer vir para a minha banca? Não, ela, não posso, era um sonho, Ana May na minha banca, não posso. Na minha ela também não pôde, na minha ela também não posso, pôde. Ela eu tenho ela era palestras, eu vou para a África, eu vou para a China, vou não sei para onde. Menina, na minha ela estava doente, a bichinha, coitada. Não, na minha época ela estava com não sei quantas coisas. E aí ela disse, mas eu vou lhe dizer uma coisa, e aquilo ficou naquela época, em 2015, dentro de mim, internalizado, ela disse, olhe, do jeito que o mundo está, o futuro vai ser a terceirização. Porque é o que eles querem fazer, acabar com o concurso público, que é o que fizeram em Portugal. Quem for perguntar, a minha orientadora do doutorado, a professora Raquel Pelaio, ela tinha um marido há mais de 20 anos, professor da faculdade de arquitetura. Aí mexeram os pauzinhos lá, queriam colocar um fulano que tinha terminado o doutorado, que era amigo do diretor da faculdade, demitiram o cara assim, concursado era. Então estão querendo acabar com toda a estabilidade do serviço público através de uma campanha contra o serviço público, como se a gente não trabalhasse. Né? E você pode ver, se você ligar qualquer canal de notícia, independente de linha teórica, quase sempre estão falando que o servidor público não faz nada, que está só recebendo salário nessa época, principalmente os professores. O nosso próprio ministro da Educação tem umas falas dele... Desministro, né? Que tem umas falas dele que meu cabelo falta cair, assim, e eu fico assim, como é que fala no Ceará? Apoplético, lá no Ceará a gente usa esse termo, assim, apoplético. Eu fico apoplético sem entender como é que isso está acontecendo. Estamos no caminho. E aí, eu escutei isso em 2015 da Ana May. E eu imagino, olha, gente, passou esses anos todos, 5 anos depois nós estamos no meio de uma pandemia, que é algo muito bem pensado pelas corporações, e nós temos no nosso país uma coisa muito forte, que eu vim bater em Santa Maria, não foi por outra coisa, que é os recursos naturais,
né? Nós temos o aquífero Guarani, nós temos Uhum. coisas que nenhum outro país do mundo tem. Tem, E exato. nós, de artes visuais, temos sim a capacidade de ampliar esse olhar crítico e reflexivo para as nossas qualidades no nosso país, o que nós temos de bom. E aí, por isso, o nosso país hoje é estratégico, gente, para o futuro. E Sim, tudo que está acontecendo nesse momento de pandemia, desse desenho da pandemia, é algo pensado, é algo que a gente tem que ter, sim, noção, e que na nossa área tem, sim, que pensar criativamente quais são as saídas possíveis, né? E aí se envolve a infância, sim, porque a infância é o futuro do amanhã. Que eu acho que a pergunta da Jocélia cabe muito, porque a gente está num homeschool, né? Negócio de uhum, escola. Eu tenho uma irmã com uma sobrinha de 6 anos que está para enlouquecer, porque lá estão ensinando inglês a ela, sabe? Ela está aprendendo inglês, exato. espanhol, Sim. e está Mas tu sabe que passando existe uma toda louca. uma demanda, eu acho que a colonização está principalmente na educação, né? Então, assim, o que a gente estuda eu acho impressionante. Eu estava lendo em algum lugar nesses estudos decoloniais, eu vou ser injusto, eu não vou saber fazer a citação agora, mas é justamente isso. A gente vai para a escola para aprender da história do outro, nunca da É, nossa, né? É nunca é da impressionante nossa. que então, assim, e nisso eu acho que a gente segue uma premissa que nós estudamos John Dewey, né? O Apotec estuda John Dewey, e a gente segue uma premissa muito forte dele, assim, que é a arte, ela é política, né? Isso é verdade. A arte, ela é extremamente política, né? Ela é um jeito outro de dizer sobre política, de dizer de como pensamos o mundo, né? Então, assim, esses processos de colonização que a gente passa e vem aí uma vida inteira sendo colonizado, e quando adulto que se percebe que a gente tenta fazer esse processo de decolonização, que muitos nem fazem, né? Porque a gente sabe que a universidade é um lugar extremamente pensado por uma elite, né? É, Pensada para uma elite, porque a universidade ela é branca, ela é heteronormativa, ela é burguesa, ela é machista, ela é sexista, né? Ela é todas essas coisas, né? Então, assim, estar fazendo arte, pensando arte, né? E a gente olha para as nossas escolas de arte, nas universidades, que arte que se ensina lá? Ah, é arte europeia, ponto, né? Quando se vem com uma outra proposta qualquer, a gente sabe que é difícil dar a continuidade. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda, eu já me perdi todo no horário, eu não sou uma pessoa boa de controlar o horário. Mas assim, eu acho que nós temos aí uns 10 minutos. Então, assim, eu vou certo. deixar esse tempo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, É bom pode perguntar. fazer isso. E eu vou deixar tu fazer, assim, meio que as considerações. Eu odeio essa coisa de considerações finais, não tem nada disso. Né? Enfim, vamos aqui deixar É uma sempre uma. reflexão. Eu agradeço, sabe, Fábio, pelo espaço que de fala mesmo, porque acaba sendo uma live, quando a pessoa está numa live dessa, também é um desabafo, encontro com outro, que a gente não Sim, tem mais o barzinho. Cadê o barzinho? Virou a live. cadê? Virou a live. Não tem o café, né? Porque tem gente, eu prefiro o café, mas tem gente que fala no Nordeste mais barzinho, na Bahia é reggae. E aí cada lugar com um tema, e a gente nunca mais se encontrou com as pessoas. Então eu acho que isso para mim é um privilégio, né? Sim. É, e outra, assim, mesmo pedir desculpas aqui, diante da loucura, assim, porque eu tenho que ter uma atenção focada entre o que eu estou pensando, o que vocês estão falando e minha filha, Sim, porque não. é a fase. Fica tranquila. Sabe o que que eu estou achando de muito interessante nesse nosso processo de estar em lives, enfim? É isso, a gente está na intimidade das pessoas. Essa é a vida, né? É a Isso tua é filha vida, que quer fazer cocô, sou eu que estou preocupado com, né? É a vida, sabe? Parece que isso é a vida, né? É é, isso, o nosso dia a dia é esse é o nosso cotidiano, porque estarmos é a vida preocupados. do professor sem maquiagem. Eu tô com É maquiagem, mas é isso. sem a maquiagem, sem a roupagem acadêmica. Isso, então assim, fica bem à vontade, fica tranquila, né? Daí Estamos, assim, assim. perguntaram de autores. Tem a mais Ah, conhecida é a sim. Saigon Stroll, mas tem, eu falei da Louis Robbins, né? Louis Robbins, Lois Robbins. Tem George F. Kellner,
né? E tem um grupo grande, que dependendo da linha da criatividade, vocês vão pender para o Uhum. estudo da neurociência, que está muito forte agora, neurocognição, inteligência emocional, criatividade. E tem também um grupo de criatividade para marketing e design. E aí você depende do seu estudo. Você pode ir para a criatividade. Eu estou indo para o lado da inteligência emocional. Estou estudando muito Uhum. isso. E que... Ah, obrigada. Sabe? Olha, FF. Sim. Só por... e a Jo. Eu estou, assim, pendendo para essa área da inteligência emocional, porque, gente, não adianta a gente formar as crianças que serão o nosso futuro extremamente boas na fala, no raciocínio Uhum. lógico, se elas, qualquer momento, qualquer crise que ocorre, elas quebram. Porque a Uhum. inteligência emocional hoje é essencial para todos nós, para a gente atravessar esse momento de pandemia. Eu estava me lembrando do Slavoj Žižek, que é um Sim. teórico, né, que ele tem falado umas coisas meio malucas sobre a pandemia, que ele fala que tem que voltar ao comunismo como Ele solução. lançou um livro novo falando só sobre a pandemia, né? Foi, mas aí o menino Boaventura de Souza Santos, ele deu uma criticada no livro dele sobre o Slavoj. Eu conheci o Slavoj Žižek, ele deu umas palestras lá na Universidade do Porto, eu tomei Hum. uns café com ele, eu ouvi as coisas que ele pensa. Eu acho assim, nós temos que ter nós da área de artes visuais, uma visão ampla, assim, não é assim não. No momento em Uhum. que a gente acha que a solução é uma coisa ou outra, a gente não abre o nosso espaço do pensar para o que os outros lá de cima estão enxergando. A gente tem que ser mesmo, como diz, a antena da raça, né? Os Uhum. artistas e arte educadores têm que ser a antena da raça. Então, não acho que a comunismo vai resolver, nem o neoliberalismo resolve os Muito menos. desenfreados do jeito que está. Uhum. A gente tem que buscar mais uma visão mais sistêmica, né, como fala o Boff, uma visão em que a gente começa a pensar assim, nosso ser está nesse espaço, qual é a influência que eu tenho hoje? Nós somos formiguinhas, arte educadores, pessoal de artes visuais, somos formiguinhas, e que se a gente se unir, como a Ana May fala muito, essas formiguinhas derrubam qualquer coisa. Agora, se a gente Uhum. ficar brigando entre si, né, batendo uma na outra, por um pedacinho de doce que encontrou, a gente com certeza vai perder o foco e ninguém vai crescer, o formigueiro não vai crescer e nem nossa área vai crescer. E eu Uhum. acho que é nosso momento agora da pandemia, para finalizar, esse é um momento assim de muita reflexão e de decisão para qual o futuro que nós queremos na arte e educação, né? O Uhum. pessoal do Confaeb eu ainda não sei se vai ter esse ano, não me Não falaram se mais nada. manifestaram ainda, né? É. Não tem nada aqui, me falaram que eu ia estar na comissão, mas se a gente não começa a pensar até o Confaeb, o livro de Boaventura eu em PDF, Valéria, eu posso mandar, eu tenho no meu Facebook, eu mandei assim, a Sônia Vasconcelos também, é um Hum. linkzinho do PDF, dá para baixar. E, e se a gente não entra nesse equilíbrio de aqui hoje, agora, o que eu posso fazer no meu contexto para não perder essa minha luta, essas minhas leituras. Por que que nós, gente, vamos parar nessa área? A gente tem um sentido de estar aqui hoje, Uhum. passando por uma pandemia, estar nessa live hoje, para que a gente consiga ter fôlego, respirar que o Boaventura fala, a gente deixa de Uhum. respirar para ter uma visão além, né? E que esse ar que é tirado pela pandemia, né? Que é um ar que tira da gente, é uma coisa que tira a nossa liberdade, que é uma das coisas que foi planejada, tirar a nossa Uhum. liberdade de fala, de, de enxergar as coisas, de escutar as coisas, de pensar. De pensar. Uhum. Isso foi muito bem pensado. Quem pensou isso? Aí tem várias teorias, mas eu Sim. digo que foi lá por cima, são as pessoas que dominam, é quem está lá no. Né, se for numa visão marxista, porque aí tem vários teóricos, é o pessoal dos dominantes, né, os dominados, Uhum. aquela visão Sim, mais. sim, sim. Mas, mas são aqueles que estão no poder. E Sim. aí E eu não somos acho, nós, não né? somos Bem claro, nós aqui, nós somos classe trabalhadora, né? Enfim, nós é, temos que pagar a conta, pensar e, como já dizia Marx, trabalhadores univos, né? univos, Ei, mulher, nós temos, eu acho que 2 minutinhos, assim, ó. Porque tá, vou senão tu só sabe que o perguntar. Instagram, tu sabe que o Instagram derruba a gente, né? Certo, o pessoal perguntar alguma coisa, ou tu perguntar, Jô.
Não, eu Alguém quer acho que, perguntar deixa eu ver alguma se coisa? tem. Não sei, vamos esperar ali. Enquanto isso, eu quero te agradecer imensamente, né, o teu aceite, né, eu recebi, tu recebeu muito tranquilamente, foi uma delícia, eu adorei, né, a live vai ficar salva, né, Vão ouvir minha filha pedindo para fazer cocô? então assim, foi ótimo, eu acho que foi uma delícia, assim, é isso, né, é É a conversar assim, vida. enfim, é a vida, exatamente, então assim, eu já te agradeço, e eu acho que a gente pode encerrar para não ficar aquela coisa deselegante que é cair, né? Temos, eu acho que 1 minuto, dois no máximo, assim. Então eu quero Alguém agradecer as falou que pessoas. eu não acredito no vírus. Ela não acredita no vírus. Não, tu acredita sim. Eu acredito. Esse vírus existe, gente. Mas é um vírus que tem uma outra coisa por detrás. Vocês estão entendendo? Ele Uhum, existe, ele é mortal. Minha mãe pegou, minha mãe ficou muito mal. Eu tenho um irmão que é agente penitenciário no Pernambuco e pegou, e ele ficou muito mal também. E sim. eles dois estão bem, né? Já não tem mais a doença, Bom, mas por causa disso, assim, dessa minha família ter PEG, que eu comecei a lutar aqui para fazer essas máscaras. Eu tenho feito máscaras, né, com esse uhum. grupo. É E eu importante que tu termine, Flávia, falando desse teu projeto, né? Que é de fazer máscaras, distribuir, né? Pronto, o projeto é quem está em Santa Maria e eu também se estendeu até onde eu morava, Juazeiro, Bahia, que eu faço parte de um Uhum, projeto de educação ambiental chamado Escola Verde, lá de Juazeiro, Bahia, eu trouxe aqui para o Rio Grande do Sul. Ele trabalha com um pensamento muito sistêmico da nossa relação com a natureza. E é por isso que muitas vezes a Josiele conhece, inclusive, esse casaco aqui tem mais de 15 anos, ela já me viu com esse casaco 300 Nós milhões de temos vezes. 20 segundos, tá? Então, assim, por isso que muitas vezes a gente vai além e pensa além com esse pensamento mais ecológico. Então, quem quiser, vai no Instagram da extensão UFSM e fica de olho mais sobre esse projeto, que vez ou outra está publicando lá. Tá ótimo. Vai cair, tá? Obrigado, Flávia. Obrigado a todo mundo.